Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de fevereiro nós vamos meditar de Deuteronômio capítulo 23 ao capítulo 25, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 23 nós vamos falar sobre as normas a respeito da adoração. E aí ele começa dizendo que nenhum filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas. Outro povo que não tinha permissão eram os amonitas e os moabitas. Por que eles não podiam participar? Porque essas nações não receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Lembra disso? Falamos outro dia a respeito de Balaão, né? Mas é interessante o que diz esse texto. Ele fala assim: mas o Senhor seu Deus se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor seu Deus os ama. Que coisa linda isso, né? O amor de Deus é extravagante por mim e por você. E este amor é tão poderoso que transforma maldição em bênção. E aí ele fala: não mostrem ódios aos edomitas e aos egípcios. Por quê? Egípcios, vocês foram, né? Estiveram como escravos lá e habitaram no meio deles por muito tempo. Então não alimente o ódio contra eles. Os edomitas, por quê? Porque é a geração de Esaú, filho de Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos de Israel. De Esaú veio o povo edomita. Então, por isso que Deus fala assim: olha, não mostre ódio, pois são seus parentes. E os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiro muito tempo na terra deles. E aí, logo em seguida, nós vamos ver diversos tipos de normas. E tem, inclusive, assim, ó: determinem uma área fora do acampamento aonde vocês possam fazer as necessidades. Isso mesmo, é uma norma de vigilância sanitária. Olha só, ele diz: quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. Né? Eu lembro que eu falei isso ontem. Deus, ele é tão extraordinário que ele falava com o povo sobre tudo, sobre cada detalhe, né? Era o cuidado de Deus por o povo, assim que a gente via até nessa questão das fezes, Deus trazia orientação. Imagina esse povo, né? Em pleno deserto, de uma forma transitória, tinha que ter, né, as normas da vigilância sanitária. E aí ele fala assim, ó: se escravos fugirem, se refugiarem com vocês, não os devolva aos seus senhores. Permita que eles vivam em seu meio, em qualquer cidade que escolham, e não os oprima, né? E aí ele fala assim: nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. E aí ele vai também falar sobre as ofertas provenientes de lucro, né? Ele fala assim: quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não traga à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente de lucros de uma prostituição ou de um prostíbulo. Ele fala assim: não cobre juros sobre os empréstimos que fizer aos seus irmãos israelitas. Poderão cobrar juros de estrangeiro, mas não cobrarão juros dos israelitas, né? Então ele está falando tudo isso nas normas diversas. Ele vai falar sobre o voto. Olha só: quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpra-o prontamente, né? Ele fala também: quando cortarem um vinhedo,
de seu vizinho poderão comer uvas até se saciarem, mas não leve um cesto, né? Então, são diversas normas. Aí no 24, ele fala uma coisa interessante que eu comentei ontem também. Ele diz assim, se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora da sua casa. Depois de partir, ela poderá se casar com outro homem. Então, nós podemos ver, né, que aqui na época de Moisés já foi permitido a carta de divórcio. Não que era vontade de Deus, né? E Jesus vai falar isso lá no Novo Testamento, não porque era a vontade do Pai, não porque era a vontade, sabe, de Deus para a humanidade, mas porque o homem e a mulher se tornaram coração endurecido, né? E aí Moisés permitiu que houvesse a carta de divórcio. Então, logo aqui no capítulo 24 fala a respeito disso. E ele vai falar sobre aquela questão da guerra que eu falei, olha só. Um homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar e nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher que se casou. Né? Então isso era uma forma, né? Era uma lua de mel prolongada, né? Então ele ficava ali, eles ficavam curtindo o primeiro ano do casamento, né? E aí ele fala também sobre casos de lepra, né? Que eles deveriam cumprir com extremo cuidado as instruções do sacerdote, porque nós sabemos que era uma doença altamente contagiosa, né? E que não havia cura, né? Não havia medicação, né? Então era realmente, a lepra era algo preocupante. E aí ele fala, se um de vocês emprestarem algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia, né? E aí ele vai falar, se ele for pobre e der o manto como garantia, não guarde consigo durante a noite, devolva o manto ao pôr do sol para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor seu Deus te considerará um ato de justiça. E ele fala assim, nunca se aproveite de trabalhadores pobres e necessitados, seja irmãos israelita ou estrangeiro que vivam em sua cidade. Pague o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e conta com isso para viver, né? Então você percebe cada detalhe que Deus se atentava de trazer instrução, né? Pensando desde aquele que tinha recurso como aquele que não tinha recursos, né? E aí ele fala, né? Quando estiver fazendo uma colheita de suas lavouras, não esqueçam, ele diz assim, quando estiverem fazendo uma colheita de sua lavoura e esquecerem um feixe de cereal no campo, não volte para buscá-lo. Deixe para que os estrangeiros, órfãos, viúvas, possam ter sustento, né? E ele fala isso em relação à colheita, ele fala isso a respeito das azeitonas, das suas oliveiras, né? Para sempre deixar algumas no galho para que órfãos, viúvas e estrangeiros tenham com que colher e se alimentar. E aí ele vai falar muito nesse final de capítulo 24 sobre os cuidados ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas. E aí no capítulo 25... ele fala assim, quando duas pessoas brigarem, o caso chegará a um tribunal e os juízes declararão que uma delas tem razão e a outra é errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoite, o juiz ordenará que ela seja açoitada na presença dele. E aí ele coloca um limite de açoites, né? Ele fala assim, 40 açoites, não ultrapasse, pois isso é humilhação pública
para o seu irmão israelita. Então ele determina uma punição e com cautela, ou seja, uma punição com limite, né? Ele fala, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto você debrulha os cereais, né? E ele vai dar diversas outras instruções. Ele fala, inclusive, que quando um marido morrer, o irmão tem que casar com a viúva para suscitar a herança do irmão morto. E se esse irmão se recusar a casar com a viúva, isso deve ser feito em praça pública. Ele fala de um ato aqui onde a viúva vai tirar as sandálias desse irmão que se recusa a casar e fala que cuspirá no rosto, né? E aí, desde dia em diante, a família dele será chamada em Israel como família do descalçado, né? Então eu falo a respeito disso. E aí ele fala, né? Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas, use também medidas completas e justas. Quem engana uma pessoa com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, né? Então, a honestidade acima de qualquer coisa, né? Nesse finalzinho do capítulo 25. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, nós queremos, sabe, te agradecer, papai, pelo privilégio de meditarmos na tua palavra e descobrirmos tantos segredos, tantos cuidados que o Senhor tinha com o povo, Deus, isso mostrando, sabe, não só o teu amor, mas um amor com responsabilidade, um amor que disciplinava quando era necessário, um amor, sabe, que levava o povo todos os dias a se achegar mais perto de ti. E hoje também, Senhor, queremos depositar diante de Ti tudo o que somos e tudo o que temos. Queremos aprender de Ti e cada vez mais estar próximo a Ti. Obrigada por tudo, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.